crianças, tudo bem? Os últimos anos do Império foram marcados por uma série de tensões. Basicamente, toda aquela estrutura que parecia sólida, toda aquela estrutura que parecia firme, construída pelo próprio Dom Pedro, a partir de 1870, começa a mostrar cada vez mais sinais de fragilidade. Bora ver? Quando a gente pensa então na crise do Império, nós precisamos perceber que existem pelo menos 4 grandes setores da sociedade que vão começar a questionar as medidas de Dom Pedro. E vamos começar desmontando todo aquele processo de consolidação do poder lá na política interna. A gente vai ver que lá para 1865, 70, o Brasil começa a viver de novo um cenário de crise política. E eu digo de novo porque Dom Pedro tinha conseguido conciliar as posturas, Dom Pedro tinha conseguido apagar as tensões lá no início do seu governo. Mas agora essas tensões elas voltam e voltam talvez de uma forma cada vez mais intensa. Por quê? A oposição a Dom Pedro, ela se separa nos 2 partidos. Ela volta a aparecer nos 2 partidos. Quem que se opõe a Dom Pedro? De um lado, os liberais, mas aquela parte liberal mais exaltada. Por que os liberais se colocam contra o imperador? Lembra que eu falei para vocês que houve um ministério chamado Ministério da Conciliação, ou Gabinete da Conciliação, que tirava os membros mais radicais? Você tem dentro dos liberais uma turma que nunca apoiou o Império de fato e simplesmente se ajeitou debaixo da asa de Dom Pedro. Mas você começa a ter, diante da crise que está sendo vivenciada, uma turma que se coloca contra o poder moderador. O poder moderador, que era aquele que consolidava quase uma monarquia absoluta disfarçada, ele é um centro das críticas ao imperador. Então, o poder moderador é um elemento de crítica pesado a Dom Pedro. Só que esses liberais, eles também questionam o aumento de impostos contra o aumento de impostos. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas por que aumentaram os impostos? Simples, por conta da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai fez o Brasil gastar um dinheiro que não tinha. Gastar um dinheiro que não tinha significa contrair uma nova dívida com a Inglaterra. E agora essa dívida tem que ser paga. Ou seja, a partir de agora, o governo tem que apertar a cobrança de impostos para pagar a sua dívida com a Inglaterra. Resultado, alguém começa a questionar. E os liberais dos 2 partidos são aqueles que têm talvez algum tipo de ligação popular, principalmente os liberais mais exaltados. Não era o Partido Popular, mas eram aqueles que tinham uma visão mais próxima das pessoas que sofrem para pagar os impostos. Tá? Mas tem também a oposição dos setores conservadores. E aqui, se você não assistiu o vídeo da campanha abolicionista, eu até sugiro que você veja principalmente o final, porque eu já te dei esse spoiler. Dentre os conservadores, você tem tanto os escravistas quanto os abolicionistas. Professor, mas os 2 são contra Dom Pedro? Sim, os 2 são contra Dom Pedro. Por quê? Os escravistas, eles se colocam contra Dom Pedro por conta da abolição. Aqueles que defendiam a continuidade da escravidão, eles se colocam contra Dom Pedro justamente por conta da abolição. E Dom Pedro tentou, inclusive, dar uma salvada na sua imagem, prometendo uma indenização a esses caras. Acontece que essa indenização não aconteceu nunca. Acontece que essa indenização nunca foi paga, fazendo com que aqueles que eram a favor da escravidão perdessem os seus escravos para a Lei Áurea e não fossem indenizados conforme o governo prometeu. O problema é que essa indenização contrariava os interesses dos abolicionistas, que já questionavam também a lentidão do processo abolicionista. A verdade é que o processo abolicionista
promoveu um estrago muito maior do que simplesmente abolir a escravidão e estragar a questão econômica. O processo abolicionista queimou a imagem do Dom Pedro e da princesa Isabel. Quer ver? Dom Pedro se queimou dessa forma. Dom Pedro se queimou porque os que eram a favor da abolição acharam um absurdo a lentidão para chegar lá. E os que eram contra a abolição acharam um absurdo a abolição. A princesa Isabel foi a negociadora da abolição. A princesa Isabel foi aquela que, inclusive, sugeriu a ideia de indenizar aqueles que estariam perdendo seus escravos, o que desagradava os abolicionistas. Só que a falta do pagamento da indenização também desagradou os escravistas. Isso fez com que a escravidão e Dom Pedro fossem vistas como inimigos comuns. E a partir de agora, quem é contra a escravidão é contra Dom Pedro e é contra a princesa Isabel. Pera, se eu vou tirar Dom Pedro e vou tirar a sua herdeira, eu tenho que tirar o império inteiro. Olha o título. A partir de agora, o império começa a ser visto como um problema por todos esses setores. Diante desse cenário, o governo tenta, através de uma reforma eleitoral conservadora, garantir a sua base de apoio. E essa é muito importante e esses vestibulares adoram perguntar. Em 1881, a FUVEST ama perguntar isso, cria-se uma lei chamada Lei Saraiva. Essa Lei Saraiva, ela vai aparecer de novo na primeira Constituição da República, tá? A Lei Saraiva nada mais é do que um projeto de reforma eleitoral. Professor, mas eleição para quê? Lembra, tem eleição para deputado, tem eleição legislativa no Brasil. E a Constituição do Império de 1824, e isso não foi alterado pelo ato adicional, estabelecia que o voto era aberto, indireto e censitário. Sim, a Lei Saraiva de 1881 muda o sistema eleitoral, propõe uma alteração no sistema eleitoral. Como? A partir de agora, o voto passa a ser direto, deixa de ser indireto, deixa de ter as eleições paroquiais, das eleições provinciais, aquelas duas etapas, certo, do votante, do eleitor e do candidato, isso acaba. O voto passa a ser direto. Mas o voto passa a ser para homens alfabetizados. O que isso significa na prática? Significa na prática que, além do critério renda, agora tem um critério chamado alfabetização. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas por que fizeram isso? Vamos pensar um pouco? Quando, em 1824, se estabelece o critério renda para a votação, a situação econômica do Brasil era basicamente vender o almoço para comprar a janta. No início do primeiro reinado, o Brasil está numa pindaíba miserável. Então, qualquer critério renda era muito alto para boa parte da população. Quando, em 1824, se criou o sistema eleitoral, 4% da população podia votar. O que para as elites era sucesso absoluto, porque garantia o seu poder. Só que, do meio do período regencial até o final do segundo reinado, consolida-se o café. Você já tem um produto de agroexportação interessante, você começa a ter superávit comercial, tivemos um surto industrial, começa a ter uma circulação interna de capitais. Significa que em 1881, a quantidade de pessoas que tinha renda para votar era de 13%, o que para a elite era uma completa de uma balbúrdia. Para as elites era perigosíssimo, 13% da população. Imagina o tanto de pessoas contra a elite que poderiam votar. É por isso que vem uma reforma eleitoral, é por isso que se cria a Lei Saraiva. É o governo tentando recuperar o controle, criando o critério de alfabetização. Eu te disse na aula de Guerra do Paraguai, o Brasil tem 95% da população analfabeta. E pior, o alfabetismo, a alfabetização era maior entre mulheres. Sabe o que isso significa? A partir da Lei Saraiva, a quantidade de homens com
renda e alfabetização era por volta de 1,5% a 2%. A Lei Saraiva derruba o percentual de eleitores de 13% para 2%. Significa que a Lei Saraiva amplia a restrição. Amplia a restrição ao voto. A Lei Saraiva não foi para que votasse mais gente. A Lei Saraiva foi para que votasse menos gente. Professor, mas por que o imperador quer restringir o direito ao voto? Não é só o imperador, são as elites que querem restringir o direito ao voto. A situação é uma situação instável. Qual é o grande pânico da elite diante da instabilidade? Uma rebelião popular. Na cabeça da elite, melhor ter um rei na mão do que 50 pobres voando. Na cabeça da elite, pobre causa. Na cabeça da elite, pobre coloca em risco seus privilégios. Então, é necessário mantê-los longe do poder. Por exemplo, mudando o critério ao voto. Até aqui tudo bem? Acontece que toda essa instabilidade política, ela acabou acelerando a divulgação das ideias republicanas, que não são ideias novas no Brasil. Muito se engana quem acha que a palavra república, ela entra no vocabulário do brasileiro na crise do Império. Fala-se em república no Brasil desde a independência. Acontece que, lá no primeiro reinado, Dom Pedro I conseguiu excluir, a partir da criação do poder moderador, toda e qualquer possibilidade desses republicanos ganharem algum tipo de autonomia. No período regencial, essa discussão volta, tanto que república foi pauta de algumas revoltas regenciais. A Farroupilha discute a possibilidade de república, a cabanagem discute a possibilidade de república, a balaiada discute a possibilidade de república. Então, a palavra república fazia parte do linguajar dos liberais exaltados, certo? Quando o Império se consolida de volta, foi uma porrada, foi uma voadora nos interesses dos republicanos, que Dom Pedro vai precisar contornar. A Revolução Praieira de 1848, ela também falou em república. Tanto é que em 1851 Dom Pedro tira os liberais exaltados, que eram aqueles que falavam em república. E de 1851 a 1870, que é o período de estabilidade do segundo reinado, a palavra república de certa forma fica escanteada, porque as coisas estavam indo bem. Mas a partir de 1870, com a Guerra do Paraguai, com os gastos da Guerra do Paraguai, com as discussões abolicionistas, volta a ganhar força aquilo que nós vamos chamar de questão republicana. Ou seja, volta a ganhar força a ideia de república. E tem um marco nessa questão republicana, que é o ano de 1870. Antes que alguém enlouqueça e pense, o professor surtou, está indo para frente e para trás, as coisas estão acontecendo em paralelo. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. As discussões abolicionistas, a questão de oposição política ao imperador, a ascensão das ideias republicanas, daqui a pouco vai aparecer a Igreja Católica causando também, daqui a pouco vai vir o exército, vai dar o finishing no Dom Pedro. Então, tudo isso é de 1850, lá do 1860, da Guerra do Paraguai, para frente, tá? 1870 é o ano em que se divulga o chamado Manifesto Republicano. Tá? Esse Manifesto Republicano tem um detalhe que eu quero que você guarde, porque é bem importante. Ele não é um movimento popular. Esse Manifesto Republicano é um manifesto que nasce das elites. Nicolás, por que você colocou no plural? Porque nesse manifesto republicano você tem tanto elites rurais quanto elites urbanas. Sim? Quais são as elites rurais que fazem parte desse manifesto republicano?
as elites do Oeste Paulista, da região de Campinas, da região de Ribeirão Preto, tudo bem? Quem são as elites urbanas que fazem parte do Manifesto Republicano? Os antigos liberais exaltados. Lembra aqueles que fizeram parte da Revolução Praieira, aqueles que fizeram parte, certo, dos manifestos, dos movimentos realmente liberais? Pois bem, esse Manifesto Republicano, ele tem dois grandes alvos. Quais são os dois grandes alvos do Manifesto Republicano? O primeiro é o próprio Império. Eles defendem como forma de governo a República. Então, eles são contra a estrutura imperial. Mas, ao mesmo tempo, eles são contra a centralização política. E essa é outra discussão que choca um total de 0 pessoas. 0 pessoas. A ideia de centralização e autonomia é outra discussão que veio lá da independência. O primeiro reinado abafa na figura de Dom Pedro, no período regencial é o ápice da discussão, tanto que tem revolta separatista até umas horas. Depois, no início do segundo reinado, isso acalma e agora isso vai ganhar força, tá? Esse Manifesto Republicano vai ser o ponto de partida para que comecem a surgir no Brasil os primeiros partidos republicanos. Uma coisa que você precisa entender é que a estrutura de partido político do período imperial é muito diferente da estrutura de partido político atual. Hoje nós temos partidos de abrangência nacional que têm subsedes espalhadas pelo país inteiro. Os partidos políticos do Império são partidos essencialmente regionais, provinciais, certo? Não tem essa ligação direta entre eles. Existem ideias comuns, tá? Esses partidos republicanos se destacam principalmente em 3 províncias. O mais importante de todos, o Partido Republicano Paulista, o PRP, tudo bem? Esse PRP vai ser fundamental daqui para frente, no início da República, certo? Inclusive na consolidação do que a gente vai chamar de café com leite, junto com o Partido Republicano Mineiro. Esses 2 partidos vão ser os que vão dar as cartas daqui para frente, daqui a pouco. Mas tem também o Partido Republicano do Rio de Janeiro. Nicolás, mas por que você está destacando esses 3 estados? Simples, eu estou destacando esses 3 estados porque são os 3 estados mais ricos e desenvolvidos da época. São os 3 estados da cafeicultura, são os 3 estados que davam as cartas no Brasil. O que eu quero te mostrar é que Dom Pedro acabou de perder o apoio nas 3 províncias mais importantes daquela época, com todo o respeito às outras províncias. Eu não estou falando mal das outras províncias, mas no cenário do segundo reinado, esse aqui é o centro econômico. No cenário do segundo reinado, isso aqui era o centro político, tá? Os partidos republicanos, paulista, mineiro e carioca, eles se colocam, eles fazem críticas. Isso é muito importante que você entenda. Os partidos republicanos, eles criticam simultaneamente Dom Pedro II e a estrutura imperial. Estrutura imperial. Nicolás, por que você está fazendo questão de separar isso? Para que você não ache que esses partidos são partidos que são apenas contra a figura de Dom Pedro e que ficariam felizes com uma troca de imperador. Porque se o problema fosse Dom Pedro, de repente a solução seria tirar Dom Pedro, como foi com Dom Pedro I. Por quê? Porque Dom Pedro I, quando cai, o modelo republicano não ganha força. Porque lá atrás a elite temia a república. Só que agora
A ideia de república vem das elites. É por isso que, quando Dom Pedro I era questionado, a tentativa foi criar uma conciliação para chegar no próximo imperador, que é o período regencial. Agora não. Agora, se vocês olharem as críticas são não apenas a Dom Pedro, não apenas a figura do imperador, mas também a estrutura imperial. É aqui que começam a aparecer charges, e o vestibular ama te mostrar essas charges. Dom Pedro velho, Dom Pedro desgastado, Dom Pedro dormindo com o jornal no colo, para te mostrar esse desgaste político do imperador, para te mostrar como o imperador, que representa a figura do império, ele não tem mais condições de lutar contra a modernidade. Essa elite urbana, ela vê no império um atraso. Essa elite urbana, ela vê na agroexportação um atraso. Essa elite urbana, ela é contra as bases do sistema imperial, certo? E a própria elite rural do Oeste Paulista, que era a mais progressista das duas elites, ela também começa a ver os sinais de fragilidade que o império mostra. A crise política e a questão republicana são os caldos de cultura da república. É aqui que nasce a república. Tá faltando alguém para chegar e dar uma porrada no imperador. Quer ver? Criticado pelos setores republicanos, criticado pelos setores cafeicultores, Dom Pedro cada vez mais perde o apoio que o sustentava. E no final do império, outros setores que antigamente eram, pelo menos, não contra ele, eram neutros quando não aliados, também começam a entrar em atrito com o imperador. Existe uma questão que não é talvez a mais central, mas de vez em quando aparece nas suas provas, que é a chamada questão religiosa. E ela também faz parte da crise do império. O Brasil, por lei, isso é muito importante que você lembre, era um país católico. A Constituição do Império estabelecia o catolicismo como sendo a religião oficial. A religião do Império era a religião católica, com o imperador como sendo o chefe da igreja no regime de padroado e beneplácito, certo? Ou seja, a igreja católica estava na mão do imperador. Mas, em 1874, a relação de Dom Pedro com a igreja católica azedou quase que definitivamente. 1874 é o ano do atrito entre Dom Pedro II e a Igreja Católica Apostólica Romana. O que acontece aqui? Vamos de fora para dentro, vamos entender esse processo primeiro fora do Brasil e ver como respingou aqui. Século XIX é um século em que a Igreja Católica está sendo criticada no mundo inteiro. Século XIX é o século da ciência. Século XIX é o século de Darwin, tudo bem? Ou seja, a mentalidade científica e racional, ela ganha muita força no século XIX, principalmente na segunda metade. Isso fez com que começasse progressivamente a se desenvolver uma filosofia de vida chamada maçonaria, certo? E a maçonaria, ela se torna talvez a grande contestadora, certo, da Igreja Católica e, por sua vez, o grande alvo da Igreja Católica. Se lá no século VIII, IX, o islamismo era um problema, se lá para o século XIV o judaísmo era um problema, se para o século XVI os protestantes eram um problema e as bruxas dentro de tudo isso, agora o grande problema da Igreja Católica se dá com a ascensão da maçonaria. E uma bula papal, um decreto do Papa, estabelece que sejam expulsos da Igreja Católica todos e quaisquer membros que tivessem ligação com a maçonaria. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas como é possível que tenha alguém maçom dentro da Igreja Católica? Simples, porque a maçonaria, ela não nega a possibilidade da pessoa ser católica. Existe essa possibilidade para a maçonaria de conciliação. E segundo, como a maçonaria era muito mal vista naquele tempo, inclusive sendo um grupo secreto, muitas pessoas entravam na Igreja Católica como forma de manter as aparências. Era muito comum que você tivesse infiltrados maçons dentro do clero, dentro da própria igreja, como padres. É esse o alvo da bula papal. A bula papal determina que todo membro da igreja, todo padre que tenha ligação com a maçonaria, seja expulso. E é exatamente aqui que a questão pegou. O bispo de Olinda e o bispo de Belém
perceberam que dentro da igreja havia padres maçons. E aí vem o problema, porque os bispos, seguindo a determinação do Papa, expulsaram os padres maçons. Só tinha um detalhe: a principal família da maçonaria no Brasil era a família Bragança de Orleans. Dom Pedro II e a família real, uma parte da família real, porque a princesa Isabel não, uma parte da família real era ligada à maçonaria. E aqui a situação pegou, porque houve a expulsão de padres maçons, expulsão dos padres ou de padres maçons a partir de uma determinação do Papa. Isso aqui foi uma bula papal. Lá. Papal. Só que aqui tem um detalhe que você não pode perder de vista. O Brasil não tem essa possibilidade. Porque no Brasil existe o padroado e o beneplácito. No Brasil, nenhuma determinação da Santa Sé, nenhuma determinação da Igreja Católica, nem que seja do próprio Papa, vale sem a chancela do imperador. No Brasil, o imperador ele está acima da Igreja. E eu te contei isso lá no primeiro reinado, quando eu te falei da Constituição do Império. Eu te avisei que isso não vai dar problema agora, isso vai dar problema lá na frente, certo? Quando a expulsão dos padres maçons, Dom Pedro II, ligado à maçonaria, manda que esses padres sejam reintegrados. Dom Pedro II determina a reintegração resultado. A Igreja Católica rompe com o imperador. A Igreja Católica, ela se sente traída pelo imperador e rompe com o imperador, certo? Dom Pedro manda reintegrar e ele pode fazer isso, até vou escrever aqui embaixo. Dom Pedro manda reintegrar com base no regime de padroado e do beneplácito, levando a um atrito profundo com a Igreja Católica. Só que eu te fiz um alerta, e esse alerta vai ser bem importante. Não era a família real inteira que era ligada à maçonaria. Dom Pedro era ligado à maçonaria. A sua filha não. A princesa Isabel apoia a Igreja Católica. Princesa Isabel apoia a igreja. A princesa Isabel, ela era muito ligada às atividades religiosas. A princesa Isabel era uma pessoa de uma devoção bastante profunda. E eu não estou tirando sarro, não estou sendo irônico, estou falando sério. A princesa Isabel, de fato, era ligada à Igreja Católica. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a partir dessa questão aqui, a relação entre a princesa Isabel e Dom Pedro, ela vai começar a azedar. E a princesa Isabel era a herdeira de Dom Pedro. Por que eu estou te dizendo isso? Porque em outro cenário, Dom Pedro acuado poderia simplesmente ter feito igual o pai dele fez, abdicado do trono em favor da filha. Mas as divergências entre Dom Pedro e a Isabel são cada vez maiores. Não é por acaso que a princesa Isabel vai decretar a abolição nas costas de Dom Pedro, quando Dom Pedro está viajando, certo? Então, aqui começa a se consolidar esse atrito que vai condicionar o final do Império. O que eu quero que você perceba é que Dom Pedro está apanhando de todos os setores. Os antigos aliados cafeicultores já tiraram apoio. Os setores republicanos são contra ele. A igreja é contra ele. E aqui eu costumo pensar no Mortal Kombat, aquele jogo, aquele videogame super antigo, super instrutivo, em que você estava socando alucinadamente o adversário, quando ele estava quase caindo, aparecia um comando para você. E o comando era: finish him, dê a porrada final.
Dom Pedro está balançando, tá todo mundo dando nele. Tá faltando alguém que chegue para dar a porrada final. Só que esse alguém que chegar para dar a porrada final tem que ter condição de tomar o poder na sequência. Quer ver quem é? Quem vai aparecer para dar o finishing, quem vai aparecer para dar o fatality em Dom Pedro II se chama Exército. Exército que tem uma trajetória bem interessante. Por quê? Se você lembrar da aula de política externa, eu disse para você que a Guerra do Paraguai ela é fundamental na consolidação de uma identidade militar. O Exército ele está, nesse momento, vivendo o seu primeiro momento de prestígio. O Exército tem, pela primeira vez na sua história, prestígio e identidade. Agora a gente pode dizer que existe uma identidade militar, existe um exército brasileiro. E não é um exército qualquer, é um exército que acabou de vencer a maior guerra da América do Sul. É um exército que acabou de ser vitorioso na Guerra do Paraguai. Sim? Esse exército vitorioso, esse exército prestigiado, esse exército que agora tem algum elemento de identidade, que ele existe como tal, ele continua vivendo em péssimas condições. Aliás, isso vai ser uma marca, inclusive, dos primeiros anos da República. Por quê? Porque o exército ainda tinha uma enorme quantidade de pessoas que, se não eram ex-escravas, eram pessoas de origem social muito humilde. E ainda a distância entre as altas patentes e as baixas patentes era muito clara na questão de tratamento. Então, você tinha péssimos salários, você tinha péssimas condições. A vida do soldado era muito ruim, tá? A condição de vida desse soldado de baixa patente, ela era muito ruim. E para acabar de completar, o exército tem uma completa exclusão política. Eu nunca te falei isso formalmente, até para não estragar, para não dar spoiler aqui. Mas o exército, ele não tem direito a voto. O exército não tem direito a voto. Sem direito a voto. Militares não podem votar, militares não podem ser votados, militares não podem ocupar cargos públicos, militares não podem fazer críticas públicas ao governo. Tudo bem? O exército está completamente marginalizado. E eu quero que você entenda essa situação aqui, para você ver que isso aqui é crônica de uma treta anunciada. A probabilidade de VDM ela é muito alta. Por que não aconteceu antes, sendo que as condições de exclusão são anteriores? Porque até esse momento não havia uma identidade militar. E até esse momento o exército não tinha força para questionar, porque não tinha tido nenhum grande feito. Esse feito se chama Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai dá ao exército condições de reivindicar alguma coisa. Eles voltam da guerra se sentindo a primeira e última traquina do pacote. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, eles continuam sendo marginalizados. Os soldados voltam da Guerra do Paraguai esperando reconhecimento. E eu não estou te falando de medalhas, eu não estou te falando de palmas, você quer um balão, não é isso. Eu estou te falando de reconhecimento real. O exército quer mudar a sua condição política pós-Guerra do Paraguai. E isso não acontece. É por isso que nos anos 80, a década de 80 foi marcada por inúmeros atritos entre Dom Pedro II e o exército. Os atritos entre Dom Pedro e o exército se dão basicamente por 3 pontos. Quais são os 3 pontos de discussão fundamentais?
Primeiro, a questão abolicionista. Lembra, o exército, ele abraça a causa abolicionista. O exército abraça o projeto de abolição da escravatura, até pela ligação entre escravos e soldados na Guerra do Paraguai. Segundo ponto de crítica, o sistema eleitoral. E aqui você já sabe, porque eu te contei no início desse vídeo, que em 1881 houve uma reforma eleitoral que mudou o direito a voto e não incluiu os militares, certo? A Lei Saraiva, ela não inclui militar. A Lei Saraiva exclui ainda mais a participação política, certo? Em momento algum cogitou-se incluir os militares. E havia um terceiro ponto de discussão, que era a questão da previdência militar. Aliás, discussões previdenciárias que nunca foram amplamente resolvidas no Brasil. Tá? A questão da previdência militar era outro ponto de divergência. É o que eu te falei, as condições do exército, a condição de vida do soldado era muito ruim. A distância entre as patentes mais altas e as patentes mais baixas era cada vez maior. Diante disso, começam a se consolidar uma série de motins e revoltas por parte de militares. Sim, começam a pipocar pelo Brasil motins e revoltas militares, certo? Só que tem um ponto que você não pode esquecer. Os militares, eles não têm direito à manifestação pública. Os militares, eles não têm direito a criticar o governo. Quem diria a fazer um motim público contra o governo? Significa que começa a ter violenta repressão a esses movimentos. Tá? E tem um ponto que talvez seja o ponto de maior destaque nessa disputa entre Dom Pedro e o exército, que é a repressão à fuga de escravos. Tem um ponto que é sensacional nessa discussão, que é o fato de que, diante da campanha abolicionista, cria-se um decreto que o exército não poderia mais punir escravos por terem fugido. E o exército, que já tinha ideias abolicionistas, abraça essa causa. Acontece que até 1888 a escravidão ainda é legítima e setores ligados ao governo consideram que o exército deve de fato punir rebeliões de escravos. E isso vai causar atritos enormes entre militares e o império, porque o império exige do exército que seja fiel à sua determinação e puna as revoltas de escravos, e os militares ligados ao abolicionismo acabam não aceitando. Tá? Essa vai ser a grande pauta da criação do Clube Militar de 1887. O Clube Militar vai ser o centro das discussões, o centro dos atritos entre o Império e o Exército. É nesse cenário que chegamos no ano de 1889. E esse ano é um ano bastante importante. Deixa eu fazer diferente aqui. Ó. Por quê? Diante da situação instável, a vida de Dom Pedro estava cada vez mais difícil aqui no Brasil. Dom Pedro, já de uma idade um pouco avançada, Dom Pedro já tinha lá por volta dos seus 60 e poucos anos, que para a época é muita coisa. Dom Pedro com a saúde debilitada, Dom Pedro isolado politicamente. Em 1889, forma o seu último ministério. 1889, nomeia-se como primeiro-ministro um cara chamado Visconde de Ouro Preto. Sim, o Visconde de Ouro Preto foi o último primeiro-ministro de Dom Pedro. E o Visconde de Ouro Preto, ele assume uma postura reformista. Ele assume uma postura de tentar alterar as bases do império para tentar salvar esse império. Eu errei aqui, tem um S que não deveria, vou apagar já. O Visconde de Ouro Preto propõe, inclusive, acabar com o Senado vitalício.
O Visconde de Ouro Preto propõe o fim do critério censitário do voto. O Visconde de Ouro Preto tenta promover uma série de mudanças para salvar o Império. Só que nenhuma dessas propostas do Visconde de Ouro Preto inclui os militares. Esse projeto de reforma continua excluindo o exército. Certo? E aqui a situação se torna insustentável, porque o exército já estava contra o imperador. O clube militar já tinha ganhado força como um centro de questionamento do imperador. Há um projeto de reformas que novamente exclui o exército. Resultado disso, vamos ter um levante militar. Vamos ter um levante militar. Quem é nomeado por Dom Pedro para tentar conter o levante militar? O Marechal Deodoro da Fonseca. Pera, mas não foi o cara que proclamou a República? E você diz que foi o cara que Dom Pedro colocou para conter o levante militar? Imagina assim, imagina que você vira para Nicolás e diz: Nicolás, garanta que esse prato de coxinhas e bolinhas de queijo fique intacto. Garanta que ninguém vá atacar as coxinhas e as bolinhas de queijo. Nicolás está sob sua responsabilidade. Nicolás tem duas opções. Primeira opção do Nicolás: dar porrada em todo mundo que encostar na bolinha de queijo ou na coxinha. Mas Nicolás tem uma segunda opção: acabar com a disputa pelas bolinhas de queijo e pela coxinha. Como? Comendo todas. Você já parou para pensar nessa possibilidade? O Marechal Deodoro da Fonseca, ele pode simplesmente conter esse levante. Como? Liderando e acabando com o Império. O Marechal Deodoro foi nomeado por Dom Pedro para impedir um levante militar. O Marechal Deodoro impediu o levante militar. Por quê? Diante dessa situação, tem uma parte do exército que é a favor e uma parte que é contra o imperador. O Marechal Deodoro, ele entra para resolver o problema. Como? Acabando com o Império. Desse levante militar que nós vamos ter a proclamação da República. É desse levante militar que no dia 15 de novembro de 1889 o Marechal Deodoro dá um golpe no Império. Golpe do Marechal Deodoro. Data disso, 15 de novembro de 1889. O Marechal Deodoro controla o motim. Como? Coloca os militares no poder. E não só coloca os militares no poder, expulsa Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele ganha 48 horas para abandonar o Brasil. Dom Pedro II é exilado, Dom Pedro II vai para Portugal, se refugia na França e faleceu em 1891. E a partir de agora, são esses militares que vão dar as cartas nos primeiros anos da República. Lembra o que eu te disse? Para derrubar Dom Pedro, precisava ter força para derrubá-lo e tomar o poder na sequência. Dom Pedro vem apanhando. Falta alguém para dar o finish him, para dar o fatality. Quem que vai finish him? O exército. A partir de agora, esse exército, esse Marechal Deodoro, que vai assumir o controle. Acontece que o Marechal Deodoro, ele era associado com a monarquia. O Marechal Deodoro, acredita-se que ele era até defensor da monarquia. Professor, mas ele proclamou a República. Sim, ele proclamou a República porque era a forma de conciliar todos os grupos que eram contra o imperador. Tirou o imperador. Será que esse cara vai querer segurar a República? Mas esse é assunto para uma próxima aula. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.